agora falar dele, do homem, do grande Will em Sarrateno Paladin, segunda temporada, onde tivemos quase mais do mesmo, mas ainda assim vi com bons olhos a produção, porque dessa vez parece que tem algo que a gente pode chamar de produção, pelo menos da metade pra frente, onde a Steph anterior não sonhava nem perto de fazer o que foi a Batalha do Dragão, ou o que foi alguns momentos finais. Não é muito, mas é melhor que Bookworm. Não é mérito ser melhor que a terceira temporada de Bookworm. Parem de apedrejar o coitado. Mas, não cara, na minha presença. Mas Serraté é literalmente isso. Esquece produção e louve o roteiro. Porque, cara, o que essa temporada de Serraté no Paladin fez de roteiro é sacanagem. É brincadeira. Isso daqui, se tivesse uma produção, não tô falando de uma produção boa, era top 10 do ano. O que o Serraté é bom de roteiro é brincadeira. O que ele estabelece mundo, o que ele dá de perspectiva de personagem, o que ele elabora essas perspectivas, embasa isso e constrói personagem, respalda mundo, respeita aqueles personagens como um reflexo daquele mundo, o que as etapas heróicas desses personagens representam, ou até mesmo como a perspectiva dos vilões importam pra construir e endossar essa vilania, esse contraponto, esses conflitos que estão sendo criados, desse conto épico de heróis que estão salvando o mundo de fantasia medieval. Cara, é brincadeira. Isso daqui é coisa de louco. É coisa de louco, mas calma aí, né? Calma aí. Legal, subimos, chegamos, fizemos igual o Will, tocamos no Olimpo, nas deusas do Olimpo, agora a gente volta pra realidade. Sim. Porque assim, o roteiro é muito bom, os diálogos são muito bons, a forma como ele desenvolve e contextualiza o mundo é muito boa. Mas querendo ou não, esse arco teve muita porradaria. E antes de a gente chegar até o dragão, foi assim, um tanto sofrido que a gente viu na nossa tela. Foi. Principalmente dos Minions. E o CG é decorrente nos Minions. Então assim, é complicado tu ter um arco que tem mais ação e você vê que a obra não consegue ir junto na ação. Então, nos momentos de diálogo, de contexto de mundo, você via que era extremamente carregado e as sacadas dele, principalmente com relação aos elfos e a noção de tempo, também foi interessante até como um viés cômico. Mas assim, se a narrativa não era majoritariamente contexto de mundo, era majoritariamente o início de um conflito, que no caso é um conflito armado que aí corrobora completamente a ação. E a maior parte foi ação. E essa foi a tristeza. Porque assim, são poucos momentos que de fato se destaca a produção no sentido de conseguir entregar algo equivalente ao que a gente esperava das batalhas. E que a gente esperava dos personagens, porque a gente teve uma evolução muito grande, não só do Will, como do próprio Menel, e de quem estava em volta dele, no sentido de que não é igual antes, que era o Will que lutava, e aí você tinha que animar só o Will. Agora você tem mais personagens pra animar, você tem mais personagens pra se preocupar em fazer essas construções de conflito. E aí escorrega. Mas assim, quando a gente pegando mais o final, que de fato a gente lembra mais, né? E que fica mais na mente, não tem como, assim, é notório o quanto evoluiu com relação à temporada anterior. Isso é fato. Mas é muito porque a gente tá conectado com esse final, que foi de fato muito bom. O conflito, a resolução final foi muito boa. As sacadas do próprio roteiro de conseguir postergar a luta e dar cartucho para ambos os lados, para instigar no meio do conflito também foi fantástico. Então assim, tem muita coisa positiva. Mas vamos lembrar lá do começo, que tava assustador. A gente não pode esquecer, né? O começo existe, né? O início da jornada existe.
que a gente faz um pesar melhor por causa que melhora, né? Então, quando o final é melhor que o começo, a gente vê com mais bons olhos. Mas, infelizmente, ainda é a produção de Sarraten no Paladin. Dito isso, o papinho com o dragão salvou esse final. Nossa! Sim, nós temos batalhas duras, produção bem cagada e tudo mais, mas no momento que, inclusive, é até engraçado, porque é uma luta que, em teoria, é bastante tensa, é bastante perigosa, a produção não tá ajudando a fazer isso, ela tá se esforçando um pouco mais, mas ela definitivamente não tá muito ajudando com isso. E dá muito peso pra situação. E você fica numa situação que ela a priori é estranha, porque é aquele momento de, sem dar muito spoiler, mas turno de conversa, conversa RPG, diálogo RPG é turno livre, mas o que eles fazem com isso, e aproveitam que no turno livre de diálogo não tem que animar personagem batendo, se mexendo, pra botar um diálogo muito bom, dentro da perspectiva do que eles construíram de obra, dentro do que Sarraten se coloca na sua construção de narrativa, enquanto essa obra de fantasia meio RPG da vida, foi uma coisa muito interessante, muito boa, e até de construção de lore de mundo, né, que você tem as brigas de wife. Inclusive, já aproveitando que você dá deixa, eu já ia comentar posteriormente, mas aproveitando que tá deixa. Sou o Team Stagnate, tá? Já criei a torcida organizada, tô providenciando a bandeira, tamo fechado com o Stagnate. Igor caiu pro lado negro de Sarraten no Paladin. Ele escolheu a mais velha, só isso. Essa dualidade like Emília e Equidna, eu já tava do lado da Equidna, aqui eu tô do lado da Stagnate também. Faz sentido, faz sentido. Ai, meu Deus do céu. Foi muito bom. Você tem uma temporada que constrói. O Will, ele tá virando gente agora, né? Ele se tornou um paladino importante, querendo ou não, ele tem responsabilidade agora, né? Não é só sair pelo mundo matando demônio. Então a gente começa com essas responsabilidades, com a parte mais burocrática, que eu acho muito legal. O roteiro consciente da sua situação, e não com um personagem completamente inconsequente, mas ele é o paladino da justiça, então, né? Vai ser o paladino da justiça burocrática agora, no começo. Naruto quando virou Hokage, é isso que tá falando? Só que bom. Exato. E depois ele desenvolve, porque o Paladino da Justiça tem que fazer a justiça em relação ao seu novo protetorado ali, e aqueles que estão sofrendo em relação a isso, e uma ameaça que se ele não fizer a justiça, a injustiça vai bater na cara dele. Que você tem um fodendo inimigo do caos, do perigo e o caos ali pra atacar o terror. Então você consegue fazer uma transição muito interessante, e a produção consegue, na reta final, melhorar um pouquinho a ponto de fazer aquela luta ser minimamente interessante e ajudar a melhorar um diálogo em roteiro que já tava muito bom. Não sei, acho que o Thunder já vai querer ir para as notas agora. Acho que o máximo que eu ia ajudar a concatenar é que, pelo menos, a produção não atrapalhou a história, como aconteceu no final da temporada passada, onde morreu de um jeito que tava pior que Bookworm. E envolvia luta, não tem muito o que fazer. A Sarraten é uma história que envolve muita luta, então ele não tem como elaborar melhor o roteiro isoladamente a esses eventos. E dessa vez ele não atrapalhou tanto, e as tensões criadas, elas não foram atrapalhadas. A tensão do roteiro não foi atrapalhada pela produção, que até tentou. Teve até alguns bons momentos na luta com o dragão. Mas ele também não atrapalhou momentos de conversa e diálogo. A gente teve um grande desenvolvimento desse clã dos anões. O Law sendo um personagem muito recorrente na história, muito importante, muito emblemático, e como toda essa narrativa envolvendo esse momento, esse período, esse lugar que envolvia tanto os anões quanto os elfos, e essa bomba relógio correndo e esse problema aumentando, ele conseguiu criar um contador na cabeça de todo mundo, ou uma sensação de perigo, uma sensação de urgência,
e você elaborando e jogando os personagens pra cima pra resolver esse problema, e ainda conseguindo evoluir eles como personagens, perspectivas, e dando essa maturidade pra eles de uma forma maravilhosa. E a produção só não atrapalhou, muitas das vezes. No começo, sim, tava mais pegado, tava mais difícil, porque era literalmente o roteiro e a dublagem, porque a dublagem em português também tava boa, tentando puxar o anime pra fazer ele funcionar, e do outro, pensem, a direção simplesmente morna, só tomando um suquinho na sombra. Então, infelizmente, Serra T não tem muito o que fazer de produção. É uma produção extremamente fraca, mas não tão ruim quanto da primeira temporada. E foi literalmente o roteiro trabalhando muito e fazendo até mais, cara, porque quando o roteiro brilha em uma situação de luta, tem alguma coisa muito errada aqui. Tem alguma coisa muito errada que tá dando certo. Porque não era pra você criar e enfatizar momentos por narrativa em uma luta. Geralmente a lutinha funciona pela lutinha. Né, Jujutsu? Prazer, passar bem. Agora em Serra T, criando tensão e intensidade por diálogos que fazem muito sentido e fazem uma troca de perspectiva muito legal e dão intensidade à cena, é coisa de louco. É coisa de louco. É o roteiro literalmente fazendo barba, cabelo, bigode pra fazer o anime funcionar. E ele fez. Sério, tipo, o Serra T tivesse uma produção boa, não era loucura ele aparecer nos tops melhores do ano. De longe. Dito isso, pensei bastante e, Igor, não vou cometer essa atrocidade, eu vou deixar no 7. Aê, pô, fez uma pra Deus ver, né? Pensei bastante, eu falei... Stagnate agradece, Stagnate agradece. 8 é muito, cara, 8 é muito. Stagnate agradece, fica da vida. Eu mandei minha nota, né? Meu setzinho, tranquilinho, fofinho. Foi o anime que foi lá. O Serra T no Paladin. Quando eu vejo ele e falo sobre ele, vem um meme na minha cabeça. Tá ligado aquele meme do Maromba que chego, faço minha musculação e vou embora? Chego, roteiro e vou embora. É isso. Você chega, apresenta o bom roteiro e vai embora. O que ele é o objetivo dele. E ele cumpre de maneira assim fantástica. De maneira ímpar. Então ele chega, apresenta o roteiro e vai embora. Ele fez exatamente o que eu esperava. E dessa vez, o equipamento de musculação, vulgo produção, não destruiu o roteiro. Então, obrigado, cara, obrigado. Ele conseguiu entregar o que ele se propõe nas condições que ele tem. Perfeito. Acho que 7 é uma nota boa. E eu vou anotar esse 7 pra quando se alguém vier encher o saco de Bookworm de novo. Se Serra T tá recebendo um 7 porque é o roteiro tancando tudo, não aceitarei mais piadinhas com Bookworm, apesar de concordar com ela. Lembrando que Serra T tem uma produção melhor que Bookworm. Tem. Não, agora, né? Porque antes... Sim, agora. Tô falando do quê? Falando agora. A temporada passada, irmão do céu, o negócio tava feio. Era fé com fé. Ó, eu puxei a capivara aqui e Bookworm também tá com 7, então tá tudo bem. Tá tudo As bem. duas primeiras, né? Porque a última foi pegada. Que existiu, a gente vai direto da segunda pra quarta. Madoka te ouço. O Maurício parece eu com Bleach. Cada um tem umas sua temporadas, obstinação. né? Pô, mas Blitz você começa no final, né, cara? Tá esquipando umas temporadas merda. Não, tem uns filmes no meio, tem uns Os filmes que não é canônico, entendi. Canônico. Aham. O inferno é canônico. Pô, tu não sabia? Tá no databook, pô. O inferno no mundo dos animes realmente é canônico. Tá no databook. Quem diabos é fã de anime e não lê databook? Ai, meu Deus do céu. Fato. Quem é fã de Bookworm não lê todos os materiais extras da escritora, até as web novel e todo negócio. Tem que ler tudo. Reserva é a mesma coisa. Pra saber Inclusive... o que é invenção
desses meros mortais adaptando essas obras supremas, que é o cânone da obra. O Yanagino Kanata, o autor, ele precisa urgentemente conversar com o autor de Bookworm, bater lá na portinha da Witch e falar: ô, vai trazer quarta temporada de Bookworm, né? Traz a terceira de Sarrate, faz essa boa pra nós. No caso, Né? a autora de Bookworm. Bookworm é uma autora. Ah, é, isso daí. Não, No é. caso, ele precisa primeiro Hum. tancar essa temporada. Pra tancar essa temporada, uma coxinha é uma 51. Foi o que ele fez. Essa temporada ele entregou. Sim, uma coxinha é uma 51. Aí depois ele pensa no que ele vai fazer.